寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, a teoria de hoje é: e se o reino de Portugal, Brasil e Algarves, nossa, errei totalmente a pronúncia, nunca tivesse deixado de existir, nunca tivesse caído? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí, né, dou aquela moldada, porque senão não ia ter por que ter esse quadro. E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes, mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e, por último, as conclusões. Beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E sim, por incrível que pareça, Portugal já teve aí o seu Reino Unido, que foi um Reino Unido um tanto quanto curto, né? Porque ele foi de 1815 até 1822, né? Terminou aí com a independência do Brasil, mas isso não significa que de fato a monarquia portuguesa tenha caído, e sim, né, que esse governo de Reino Unido de Portugal, aí beleza, foi de Vasco. Mas enfim, e por incrível que pareça, né, até mesmo a capital de Portugal já tinha sido aqui no Rio, já tinha sido aí no Rio de Janeiro. Durante esse tempo aí do Reino Unido aí de Portugal, só que eu não lembro o ano exatamente, porém eu sei que em 1822, eu sei que a capital de Portugal já tinha voltado ali a ser Lisboa, se eu não estou enganado. Portugueses ou pessoas que foram de colônias de Portugal, comentem aí se eu estiver errado ou não, beleza? Então, depois disso, que o Brasil teve sua independência, o Reino Unido de Portugal caiu, ele literalmente caiu. E outra forma, e o Reino de Portugal, ou Império de Portugal, aí sim ele foi feito, né? E daí começou as colonizações nos países africanos, né? Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Angola, Moçambique, um monte de ilhazinha aí, Cabo Verde, Goa na Índia, Macau, Timor-Leste. Enfim, e daí em 1910 a monarquia portuguesa caiu. Depois disso aí suas colônias durante a Guerra Fria foram cessando, foram, né, tendo suas independências, até que a sua última independência foi a última colônia de Portugal a ter independência foi Macau em 1999. Mas como seria se o Reino Unido de Portugal não tivesse caído? E bem, vamos começar. Já vamos começar a partir de 1820. Sim, vamos dar uma retrocedida aí, o porquê. Porque nesse tempo o Brasil, né, que ainda fazia parte de Portugal, vamos supor que Lisboa aí tivesse investindo muito mais aí no Brasil por enquanto, justamente, né, para não correr o risco de perder o grande país, né, que eles estavam aí ocupando. Então, com isso, bem, os brasileiros veem que a administração portuguesa está sendo boa, que não tá prejudicando muita gente, que a economia está se desenvolvendo, que a infraestrutura, áreas rurais estão virando áreas urbanas, está tendo bastante investimento em segurança, enfim. Então, com isso, o Brasil, talvez até mesmo possa tentar pedir sua independência. E lógico, né, que os problemas em Portugal em si também já estejam sendo resolvidos. Enfim, tanto é que o Brasil, ele até mesmo pode tentar lutar por uma independência, mas meio que ninguém dá bola, afinal a administração portuguesa está sendo boa. Então,
vamos nos manter lá. Ou então, né, poderia acabar surgindo um acordo do Brasil, né, ser o Brasil do modo que é, mas ainda assim, tipo, sendo uma monarquia e fazendo ainda parte aí do Reino Unido de Portugal, ou seja, o Reino do Brasil iria fazer aí parte do Reino de Portugal, como é mais ou menos aí o que acontece na Inglaterra, né, o Reino da Escócia, País de Gales, Grã-Bretanha, enfim. Então, Grã-Bretanha, Inglaterra, enfim, com isso aí vão ter tipo várias monarquias dentro de uma monarquia só, né, que basicamente é o que está acontecendo, é o que está na Inglaterra, e o norte da Irlanda, né, mas enfim. Então, com isso, beleza, o Reino de Portugal já vai ter o Reino do Brasil junto com ele. Seria um país, não seria um país totalmente independente, mas seria aí bem autônomo. Não teria status de protetorado, afinal ele faria parte ali do Reino Unido aí de Portugal, tá? Só deixando isso bem claro. Então, beleza, tempo vai, tempo vem, Portugal inicia aí suas colonizações na África e com isso eu acredito que o Brasil poderia ser bem útil nessa rota, afinal não precisaria descer muito, enquanto Portugal estivesse colonizando o norte. O Reino do Brasil aí poderia estar ajudando, colonizando aí o centro da África, principalmente Angola, indo basicamente numa reta só, né, do Brasil para Angola. Então isso iria isso iria adiantar demais as colonizações africanas ali as colonizações de Portugal na África. E isso poderia acabar gerando uma certa rincha aí com a Inglaterra, que poderia tentar fazer alguma coisa aí para tentar desbalancear o Reino Unido de Portugal, principalmente mexendo com o Brasil, mas eu acredito que talvez não daria certo, porque Portugal poderia tentar entrar em contato com a França para, me dá uma help aí contra os ingleses aí, se eles tentarem desestabilizar a minha monarquia, você ganha um troco em troca disso. Os franceses, oui, então beleza, então os franceses aí tipo criam uma aliança aí com Portugal, apesar, né, de Portugal ter uma aliança anglo-portuguesa, mas ainda assim, o inimigo do meu inimigo, ainda assim, né, em assuntos de geopolítica não se dá para confiar muito. Mas querendo ou não, né, afinal eles poderiam alegar que era um problema interno e não fatores externos. Mas enfim. Então com isso Portugal vai colonizando aí os seus países, normal. E conforme Portugal vai colonizando, ele vai basicamente fazendo aí diversas monarquias para participar aí do Reino Unido de Portugal. Então, como por exemplo, sei lá, todas as Guinés, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, e a Guiné mesmo, poderiam ser apenas uma Guiné, basicamente sendo o Império Guiné ou o Reino de Guiné, que seria mais um reino que iria fazer parte aí do Reino Unido de Portugal. Beleza? Já Angola também provavelmente transformaria em uma monarquia, né? O Reino de Angola, Reino de Angola, e também o Reino de Moçambique. As coisas só iriam acabar ficando um pouco confusas na questão de Macau, afinal não teria como fazer Reino de Macau sendo um pedacinho minúsculo de terra. Então ele poderia ser acoplado como se fosse uma ilha, um território ultramarino de Portugal. Então, basicamente, Macau teria que ser Portugal de uma vez, não uma colônia. Ele teria que ser anexado ao país Portugal. Então, e já depois tem... Eu não estou falando na ordem, tá? Eu sei que deve ter muita coisa errada aqui, mas eu não estou falando na ordem. Então, Timor-Leste também seria um outro lugar aí que teria que ter sido anexado a Portugal, porque não iria dar para fazer tipo um micro-reino aí do Timor-Leste, micro-reino timorenho, não iria funcionar, então teria que ser anexado também a Portugal. Então Macau e Timor-Leste seriam dois territórios aí de Portugal ultramarinos. Já em 1899, né, ocorreram aí algumas coisinhas aí para tentar derrubar a monarquia portuguesa, mas a monarquia portuguesa acabou caindo mesmo só em 1910. Curiosamente, eles mantiveram todas as colônias, menos o Brasil, lógico.
Então, beleza. Com isso, os militares vendo que eles estão recebendo o dinheiro deles, os ricos, né, não querem pagar de comunista, estão recebendo o dinheiro deles. Portugal em si, a capital, está tendo bastante desenvolvimento por causa também da ajuda das colônias, né, da ajuda dos outros reinos que fazem parte aí do reino de Portugal. Então, por mais que algumas pessoas estivessem insatisfeitas aí com a monarquia e tentassem derrubar a monarquia, eles não iriam conseguir, afinal, eles não iriam ter apoio dos militares, que foi o essencial ali em 1910, para que a monarquia portuguesa caísse, né? Então, com isso, o Reino Unido de Portugal iria durar e, né, o que aconteceu 4 anos depois, a Primeira Guerra Mundial. Bem, com a Primeira Guerra Mundial acontecendo, Portugal participou dela, tá? Portugal participou desde o início. E o Brasil, ele também participou da Primeira Guerra Mundial, só que ele mandou apenas médicos e a marinha ali para fuzilar algumas toninhas. Mas assim, o Brasil não entrou logo na hora. Então, se a Alemanha estivesse aí mexendo com Portugal, provavelmente, né, o Brasil e o Reino Unido de Portugal, eles iriam sim se defender na Europa, mas eu acredito que o Brasil e as colônias portuguesas na África iriam basicamente cortar ali e atacar as colônias alemãs. E o Brasil, em vez de ir para a Europa, ele iria direto ali para Angola, justamente, né, para mandar os seus soldados para Angola, para defender aquele lugar. E também, aí sim, eu acredito que eles poderiam mandar mais médicos ali para a Europa, porém, eu acho que seria muito mais viável e econômico mandar mais soldados ali para Angola, porque seria um território um tanto quanto mais fraco, né, em questão aí de colônias, já que, né, os portugueses aí, os alemães também tinham colônias na África. Então, alguns soldados brasileiros poderiam também ir para Moçambique, o pessoal de Guiné também poderia ali dar uma ajudada ali mais para a Europa também. Então, com isso, né, Portugal iria estar tranquilo na Primeira Guerra Mundial. Ele não iria ter muito medo, afinal, ele ia ter literalmente o Brasil do lado dele, um gigante, em comparação aí a diversos outros países europeus. E levando em conta, né, que o Brasil seria desenvolvido, né, já naquela época, pois estaria sob a administração portuguesa e também a Marinha brasileira iria ser a Marinha portuguesa. Então, eu não acredito que faltaria investimento nisso. E beleza, e a monarquia brasileira, né, iria seguir a dinastia de Dom Pedro. O Marechal Deodoro seria empacotado, lógico que seria empacotado. As pessoas que estariam planejando o golpe também seriam empacotadas, afinal seria uma ordem direta de Portugal, não seria algo que o Dom Pedro teria deixado passar. No tempo de guerra de Portugal, no tempo da Primeira Guerra Mundial, por via das dúvidas, Portugal também poderia acabar trocando a capital de Lisboa para Rio de Janeiro, uma vez que, beleza, por mais que ele tivesse uma segurança na África, ele estaria muito mais seguro na América do Sul, onde não teria tantos alemães, né? Não teria nenhum alemão, para falar a verdade, a não ser ali pessoal de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas não seria o suficiente ali para, como eu posso dizer, não seria o suficiente para derrubar o governo brasileiro, tá? Tipo, esquece Getúlio Vargas aqui, tá? Que ele não, enfim, né? Que ele não era um alemão, tá? Então, com isso, a capital poderia voltar a ser o Rio de Janeiro, mesmo que fosse um status aí de capital provisória, pelo menos até terminar a Primeira Guerra Mundial e ele ficar tranquilão. Aí, depois de 1918, a capital de Portugal poderia voltar a ser Lisboa novamente. Beleza, tempo vai, tempo vem, Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que na Segunda Guerra Mundial as coisas começariam a ficar um pouco mais estranhas. O porquê? Bem, apesar de Portugal ter declarado neutralidade na Primeira Guerra Mundial e suas colônias
sendo neutras também, uma coisa que poderia, um país que foi supostamente atacado foi o Brasil. Então, como é que seria o Brasil, uma vez que os Estados Unidos iriam querer o Brasil ali do lado deles? Tá, e sabendo que a Alemanha não iria atacar Portugal, iria ficar um negócio confuso aí para os Estados Unidos, uma vez que não daria para ele causar uma false flag no Brasil, porque a Alemanha aí tinha até que umas relações um tanto quanto tranquilas aí com Portugal. Então os alemães não teriam motivo para ter atacado Portugal, senão já teriam feito. Com isso, duas coisas poderiam ter acontecido. Primeiro, Portugal ter declarado neutralidade, os Estados Unidos ter tido que ocupar a Guiana Francesa para se virar ali na África, ou então Portugal secretamente poderia ter colaborado ali com os Estados Unidos, ou então o Reino do Brasil poderia ter colaborado secretamente ali com os Estados Unidos para ter um dinheirinho no bolso a mais e deixar os americanos aí basicamente ficar no Nordeste e com isso seguir a vida. Mas independente disso, não mudaremos o resultado aí da Segunda Guerra Mundial. Portugal segue firme e forte aí como uma monarquia. E agora que as coisas estralam, por quê? Em 1949, aliás, só ressaltando, em 1949, Portugal fez parte da OTAN. Se eu não estou enganado, ele entrou para a OTAN em 49, tá? Então, com isso, Brasil, o Reino do Brasil, o Reino da Guiné, Reino de Angola, Reino de Moçambique, também fariam parte da OTAN, afinal estariam todos ali diretamente ligados ali com eles. E também Macau e Timor-Leste. Sim, Timor-Leste, porque isso seria um tanto quanto engraçado aí. Então tá, partindo desse pressuposto, partindo disso, que todos os países do Reino de Portugal também fossem OTAN, nossa, a OTAN ia estar literalmente extremamente forte, afinal teria o Brasil, teria o norte da África, teria a África Central, não República Centro-Africana, mas teria aí Angola e Moçambique, então eles teriam duas saídas aí. E sem contar que eles estariam de olho na China, uma vez que Macau seria parte de Portugal, e Timor-Leste também. Então, nos anos 60 estava uma onda grande aí de comunismo, e com isso Cuba também tentou ajudou aliás na independência de Angola. E como é que seria isso? Bem, essas independências não ocorreriam de uma maneira tão forte, afinal eles basicamente já seriam independentes, só que eles seriam um reino que fariam parte de outro reino, assim como, novamente já havia dito, diversos países aí que faziam parte da Inglaterra, como por exemplo a Índia, que fazia parte da Inglaterra, Hong Kong. Então, com isso, os países aí que estavam tentando levantar uma independência, ou então até mesmo um golpe de Estado com uma república, eles tomariam chumbo, uma vez que os próprios países aí do Reino Unido de Portugal poderiam se ajudar mutuamente. Cuba não teria tanta sorte, e já em 1975, quando o Timor-Leste basicamente teve sua independência, a Indonésia foi lá e invadiu. Eles mal tiveram sua independência e a Indonésia foi lá e invadiu, e Portugal não fez nada. Afinal, até eles chegarem ali na Indonésia, eles basicamente seriam afundados. Afinal, a Indonésia já estaria muito mais preparada para enfrentar Portugal, como já esteve. Então, não teria muito o que fazer. Porém, como o Timor-Leste seria Portugal, se o Suharto tivesse invadindo Timor-Leste, ele estaria invadindo Portugal. Ele invadindo Portugal, ele estaria arrumando uma treta gigante com a OTAN. Então, ele não faria isso. E nessa teoria aqui, pelo fato do Timor-Leste ter sido... pelo fato aí do Timor-Leste fazer parte de Portugal, isso acabaria aí salvando os timorenhos de serem invadidos aí pela Indonésia.
Não estou falando que as relações entre Portugal e Indonésia seriam um tanto quanto boas, que poderiam ser mais ou menos naquela, poderiam ser meio que ariscas, né? Não ser tão boas assim, fica meio tenso ali na fronteira. E já a questão de Macau, né? A gente pode seguir. Eu não acredito que a Revolução dos Cravos aconteceria em Portugal, afinal teria uma monarquia muito bem estabelecida lá. E eu acredito também, né, que Macau também não teria uma independência, afinal eles fariam parte literalmente de Portugal. E como eu já havia dito ali no meu vídeo sobre a revolta em Macau, basicamente o que devolveu Macau para a China em teoria, né, foi a Revolução dos Cravos, que foi um governo de esquerda em Portugal, que basicamente deixou ali Macau na mão da China, mas com uma administração portuguesa. E como não teve essa Revolução dos Cravos, Macau ainda seria Portugal. E faria fronteira com a China, então Portugal faria fronteira, mesmo que de uma maneira indireta, com diversos países, principalmente aí países da África, né? Fariam fronteira aí com diversos países da África, fariam fronteira com diversos países da América do Sul, inclusive até mesmo com a própria França na América do Sul, fazendo fronteira aí com a Guiana Francesa. Portugal aí sim, de fato ia ter uma fronteira com a França. Eles iriam ter uma fronteira com a Indonésia e iriam ter também uma fronteira aí com a China. Beleza? E atualmente, né, Portugal ia ser uma monarquia, o Brasil ia ser uma monarquia e as colônias portuguesas também seriam monarquias. Agora, se essas colônias africanas, né, seriam monarquias, eu acho que eu devo ter falado, enfim, essas colônias africanas aí seriam uma monarquia, mas eu também não digo que seria tudo 100% pacífico, tá? Um confronto ou outro poderia acontecer, uma disputa aí de fronteira, um grupo terrorista, um grupo comunista, um grupo republicano. Não é porque seria uma monarquia que estaria livre de ataques, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. Inscrito que me pediu essa teoria, eu demorei, mas eu fiz. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos aí do card de descrição. Me siga no Insta, me siga curta a página do canal no Face. E me siga nas minhas outras redes sociais, beleza? Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E não se esquece de passar para aquele amigo, para aquela sua amiga, ou como a pessoa se identifica. Assim, mano, já pensou se o Reino Unido de Portugal tivesse dado certo e as colônias que Portugal fez na América do Sul, na África e na Ásia fossem monarquias ou fossem parte do Reino Unido, fossem parte de Portugal? Ah, mano, mentira, que Portugal iria ter um Reino Unido igual a Inglaterra. Sério, mano, sério? Caramba, hein, mano. Um cara aí fez essa teoria. Interessante. Daí você vai lá, compartilha, ou então marca a pessoa aqui nos comentários. Enfim, espalha esse vídeo aí. Beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Falou e fui.